Após uma sequência de bons anúncios de dividendos, vamos entrar em uma mini seca de aproximadamente 2 meses, pois o próximo anúncio de dividendos do Banco do Brasil só irá acontecer no dia 13/11 de 2024, a data será no dia 25/11, pagamento previsto para 6/12 de 2024. Podemos considerar uma mini seca de aproximadamente 2 meses. E a pergunta que não quer calar: o que ainda resta? O que esperar para os próximos 3 anúncios de dividendos de 2024? 3? Sim, de acordo com esse calendário de 2024, teremos 8 anúncios de rendimentos. Como ele já fez 5 anúncios, nos resta mais 3. E como já passamos a última data vamos fazer uma atualização para saber o que ainda nos resta de dividendo projetivo para esses próximos 3 anúncios. 13/11, 22/11 e 19/2 de 2025. Vamos iniciar com o dividendo projetivo para o exercício de 2024, utilizando 3 cenários: 37, 38,5 e 40 bilhões de lucro. A estimativa do Banco do Brasil é um lucro entre 37 a 40 bilhões. O payout aprovado para esse exercício foi de 45%. O que seria o payout, bombeiro? O payout é a porcentagem do lucro que será distribuído aos seus acionistas. Vamos pegar 45% desses 3 cenários e dividir pela quantidade de ações em circulação. 5,7 bilhões. Dessa quantidade, quantas estão presentes na sua carteira? Inicialmente, 37 bilhões. Chegamos a um dividendo projetivo 2024 de R$ 2,90, um yield bruto de 10,22 na cotação que eu gravei esse vídeo. Utilizando a média de lucros, temos aqui um dividendo projetivo de 3,2, 10,6%. E no lucro otimista de 40 bilhões, dividendo projetivo de 3,14, 11,07%. E notem bem esse ponto. Estamos aqui calculando o dividendo projetivo 2024. Imagine 2025, mesmo que o seu lucro não vier a crescer. Se ele lucrar entre 37 a 40 bilhões, temos aqui um yield de 2 dígitos, mostrando a força que o Banco do Brasil tem de pagar bons dividendos. E agora, vamos pegar esse dividendo projetivo menos o valor que já foi pago em 2024. Considerando os 5 anúncios, o Banco do Brasil já anunciou e pagou R$ 1,51. Projeção menos esse valor pago de R$ 1,51, ainda nos resta, no lucro de 37 bilhões, um dividendo projetivo de R$ 1,39. Estamos falando de um yield projetivo para os próximos 3 anúncios de 4,9% no cenário mais conservador. Agora, utilizando a média de lucro, estamos falando de R$ 1,51, 5,32%. 40 bilhões de lucro, um dividendo projetivo de 1,63, 5,7%. Para ser pé no chão, eu sempre gosto de utilizar o cenário mais conservador. E para mim, vamos ficar próximos aqui de um lucro de 37 bilhões. Estamos falando de um dividendo restante de 4,9%. Ainda assim, teremos bons dividendos para esse restante de 2024 e para 2025, mesmo que o seu lucro não apresente um crescimento tão expressivo, ainda assim o banco é totalmente capaz de pagar um yield de 2 dígitos na cotação atual. Banco do Brasil é uma das maiores posições da nossa carteira aqui do canal. Caso você queira acompanhar o andamento desse portfólio, eu vou deixar passando aqui uma playlist completa onde eu mostro todo o andamento desse portfólio, uma carteira que não é uma carteira recomendada, e sim uma carteira que eu mostro a gestão por trás de um portfólio de longo prazo com foco em dividendos. O Banco do Brasil é o ativo número 5 do nosso portfólio, ativo do setor financeiro, possuímos 351 ações. Banco do Brasil está nos entregando um excelente resultado. Considerando o nosso preço médio, estamos com 39,09. Agora, considerando dividendos, 53,5%, mostrando o quanto os dividendos são importantes. A nossa meta é de ter 10% no BBAS3, peso atual 9,85, ele pede um aporte para rebalanceamento de R$ 152,05. E agora vamos saber se o Banco do Brasil está caro ou barato. E eu vou te trazer 3 estratégias. Primeiro, método Bazin. Segundo, dividendo projetivo. E terceiro, modelo de Gordon. Um excelente modelo de precificação de ativos que utiliza
crescimento dos dividendos na perpetuidade trazido a valor presente. Vamos iniciar com o método Bazin, o método mais conservador da Bolsa de Valores. Método esse que foi difundido no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, de Décio Bazin. Aqui vamos utilizar a média de dividendos dos últimos 5 anos. Se você já sabe como funciona esse método Bazin, eu peço paciência. Até porque muitos investidores estão iniciando na Bolsa de Valores e nunca ouviram falar desse método. Aqui vamos utilizar a média de dividendos dos últimos 5 anos, o total que a empresa pagou de 2019 a 2023. Somamos esse total, dividimos por 5. Pelo período, chegamos a uma média de R$ 1,50. O método Bazin prega um yield estimado de 6%. E vamos chegar ao preço teto do ativo. O que seria esse preço teto, bombeiro? Ele nada mais é que o preço máximo, o preço limite que a gente irá pagar no ativo para buscar no mínimo 6% de acordo com a média dos últimos 5 anos. Um método focado em dividendos, e ele nos mostra que, de acordo com esse método, utilizando seus rendimentos, o Banco do Brasil está caro, ou seja, ele se encontra 13,18 acima do preço máximo que a gente irá pagar no ativo. E agora vamos para o segundo método. Um método que eu acredito que se encaixa muito bem no Banco do Brasil. Até porque ele já nos forneceu o seu guidance para 2024. A estimativa do próprio banco é de um lucro de 37 a 40 bilhões. E vamos agora para os 3 dividendos projetivo. Lucro de 37, 38,5 e 40 bilhões. A mesma projeção que eu mostrei anteriormente. No cenário conservador, 37 bilhões. Para buscar um yield de 6%, o nosso preço teto é 48,42, até porque o banco possui uma grande capacidade. Um yield projetivo de 2 dígitos nos 3 cenários. Média de lucro, preço teto R$ 50,33 e no lucro otimista 6%, 84,47 é a margem de segurança. Bombeiro, eu preciso ficar engessado nesse yield estimado de 6%? Não, nenhum método precisa ser engessado. Você pode subir a sua régua. Caso você queira buscar 7, 8, 9, 10%, basta você fazer aqui uma alteração. E você irá perceber que mesmo sendo muito exigente, ainda assim existe margem de segurança. Vamos partir agora, utilizando o mesmo dividendo projetivo, só que fazendo uma alteração no yield estimado. Vamos imaginar que você queira buscar no mínimo 8%. Aqui está o preço máximo que a gente deveria pagar para buscar esses 8%. E a margem de segurança está excelente, 28% no primeiro cenário, chegando a 38,3% no lucro de 40 bilhões. E agora vamos fazer novamente uma alteração. Vamos subir a régua. Vamos imaginar que você seja muito exigente e que deseja receber no mínimo 10%, algo que eu acho bem interessante. E nesse cenário, ainda assim, iremos possuir margem de segurança. 10% no lucro de 37 bilhões. Preço teto R$ 29,05. Margem de segurança aqui está bem apertada, 2,4. Agora, utilizando a média de lucros, o nosso preço teto é R$ 30,20. A margem de segurança está em 6,45. 10% no lucro de 40 bilhões, margem de segurança de 10,6%. E utilizando esse método que calcula o dividendo projetivo, ou seja, o que o banco pode pagar no exercício, identificamos que, diferentemente do método Bazin, aqui possuímos margem de segurança. E agora vamos para o terceiro método. Esses 3 métodos utilizam dividendos. E com essa apresentação você pode identificar o método que mais se encaixa no seu perfil. Esse modelo de Gordon, diferentemente do método Bazin e dividendo projetivo, não te dá o preço teto, e sim o preço justo, ou seja, o quanto o banco deveria valer. E vamos utilizar novamente os 3 cenários. E calculando um crescimento desses dividendos na perpetuidade de 3%, utilizando esse dividendo projetivo para 2024, vamos imaginar que esses dividendos irão crescer 3% ao ano na perpetuidade. Vamos lançar aqui os 3% e agora precisamos do nosso custo de capital. Ao investir em bolsa de valores, em renda variável, ao correr mais risco, é esperado um retorno superior aos ativos de baixo risco, como o Tesouro Direto, que é o ativo de menor risco. E para calcular esse custo de capital, vamos pegar o IPCA acumulado. Nos últimos 12 meses, possuímos aqui 4,24%. Vamos fazer esse lançamento de 4,24% nos 3 cenários
E agora vamos para o cupom. Que cupom é esse, bombeiro? Aqui no site do Tesouro Direto, possuímos os títulos de curto, médio e longo prazo. Eu gosto sempre de utilizar o Tesouro mais longo. E aqui estamos com o Tesouro IPCA 2045, que está entregando IPCA, a gente já lançou anteriormente, e mais o cupom 6,26%. Isso é o que o ativo de menor risco está entregando e a gente irá buscar um retorno superior a esses ativos. E vamos chegar aqui ao preço justo, o quanto o banco deveria valer no primeiro cenário. R$ 2,90, crescimento de 3% e o nosso custo de capital. Preço justo do Banco do Brasil, R$ 39,90, uma margem de segurança extraordinária. Ao lançar o 6,26 na média de lucros, chegamos a um preço justo de R$ 41,47, margem de segurança de 46%. Agora, com lucro de 40 bilhões, o nosso preço justo fica em R$ 43,12, uma margem de segurança de 51,9%. O preço justo nos dá o quanto o ativo deveria valer, e se a ação vale menos que seu preço justo, significa que, de acordo com esse método, há uma oportunidade. Agora, se ele custa mais, ou seja, se esse ativo está acima do seu preço justo, significa que o investidor estará comprando um ativo por um valor mais alto do que ele vale. E você possui Banco do Brasil na sua carteira? Utiliza algum desses três métodos? Deixe aqui nos comentários. 3 excelentes métodos: preço justo, preço teto. São estratégias que você precisa implementar na sua carteira. Analise, identifique o que melhor se encaixa no seu perfil e implemente no seu portfólio. Tenho certeza que essas 3 estratégias irão te ajudar a pagar barato em boas empresas que pagam bons dividendos. E o Banco do Brasil ainda tem muito a entregar em 2024, mesmo retirando os valores que ele já pagou. E por isso é um dos ativos mais queridos pelo mercado. Uma empresa eficiente, rentável, com balanços sólidos, que paga bons dividendos com previsibilidade. E se você é um investidor de longo prazo com foco em dividendos, você deveria olhar com mais carinho para o Banco do Brasil, pois mesmo que ele não se valorize no curto prazo, ainda assim, somente o retorno em dividendos acaba compensando a renda fixa. Eu peço a sua inscrição, o seu like. O nosso canal está quase chegando à marca de 100 mil inscritos e eu tenho certeza absoluta que com a sua ajuda chegaremos lá antes do final desse ano. Um abraço a todos e bons investimentos!